Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista, um novo espaço para debater os grandes temas do país. E no programa de estreia a gente vai conversar com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Seja muito bem-vindo, vice-presidente. Eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre o Conselho da Amazônia, que o senhor preside, uma das principais contribuições do senhor ao governo. A gente teve no ano passado um grande número de queimadas e esse ano também os números do INPE mostram aí um aumento. O que tem sido feito? Tiago, o Conselho, né, ele foi recriado, né, porque no governo do presidente Fernando Henrique, em 95, tinha sido criado o Conselho da Amazônia, mas foi daquelas coisas que ocorrem aqui no Brasil, que se cria um organismo e ele nunca funciona. Ele nunca funcionou, nunca se reuniu, não tem uma ata, não tem memória, não tem nada. Final de janeiro, né, na nossa primeira reunião ministerial, o ministro Ricardo Salles levantou para o presidente Bolsonaro a ideia de que a gente precisava ter uma articulação melhor das políticas públicas voltadas para a Amazônia, e aí o presidente decidiu pela recriação do Conselho e atribuiu a mim a tarefa, né, de gerenciá-lo, né, de presidi-lo. Né? O Conselho ele é composto pelos 14 ministérios, né, que têm ações diretas, né, com a área da Amazônia. Ele tem 4 comissões e 4 subcomissões, né, que tratam dos mais diversos temas, mas dentro daqueles 3 grandes vetores, né, da proteção, preservação e desenvolvimento. E aí, especificamente, né, na questão que você levantou, né, que é o problema da queimada que ocorreu ano passado, né? E esse ano também a gente já tem números crescendo? De queimadas não, né? Nós tivemos a questão do desmatamento, né? O desmatamento continuou a ocorrer, né? Nós, na realidade, deveríamos, né, quando terminou a Operação Verde Brasil do ano passado, deveríamos ter mantido, mas operações dessa natureza são caras. Os nossos órgãos de fiscalização, principalmente IBAMA, ICMBio, né, as agências estaduais, eles se ressentem da falta de pessoal, né? Muita gente foi se aposentando, pela situação fiscal que o país vive, concursos não estão sendo feitos, né? Não podemos remanejar, né, funcionários de um local para outro, né? É uma das brigas que a gente tem para a reforma administrativa, é exatamente isso, né? Você tirar a gente de lugares onde tem excesso e colocar onde está faltando, faz um treinamento para aquela turma e joga ele para outra carreira, né? Então, por isso é necessário o apoio aí das Forças Armadas, em termos de logística e segurança, para que as agências possam fazer seu trabalho. Nós iniciamos aí em maio, e a nossa visão, a nossa meta para esse ano é que as queimadas, né, caiam ao mínimo, né, histórico. Esse é o nosso objetivo para esse ano. A temporada das queimadas começa aí dentro de mais 40 dias, então nós estamos preparados para impedir que isso aconteça. Agora, tem também, vice-presidente, o avanço da fronteira agrícola, que é um problema antigo, é um problema que se acentua em determinados momentos e depois se reduz, mas ela continua avançando. Nesse plano, o que pode ser feito, além da legislação, que muitas vezes não é efetiva lá na ponta, para se reduzir esse avanço da fronteira agrícola? Porta Nova, uma coisa tem que ficar muito clara, né? Hoje nós temos 3 Amazônias, né? Vamos fazer uma imaginação aqui. Tem aquilo que a turma chamava de arco de fogo, arco, né? Eu chamo de arco da humanização, que ela vai ali do norte de Rondônia, norte de Mato Grosso, sul do Pará, pega pelo leste do Pará, né? Então, esse é onde, vamos dizer assim, houve o avanço, né, das pessoas que partiram do Centro-Sul na busca de terra, né, uma vez que tinha menos terra a ser explorada para o lado de cá, né, e avançaram na busca dessa exploração. A exploração foi predatória num primeiro momento, né? Isso é uma realidade e não adianta agora a gente querer voltar atrás, porque isso já ocorreu. Então, nós temos que mitigar isso aí, né? A mitigação, ela passa, em primeiro lugar, pela regularização fundiária. Nós temos 500 mil famílias assentadas na Amazônia que não têm o título de terra, né? Então, é necessário que isso seja feito para quê? Para que essa família ela apareça, né? A partir daí, ao ter o título da terra, ela terá direito a financiamento e, principalmente, ter assistência técnica rural para impedir que ela explore aquela propriedade dela fora da legislação e de forma predatória. Hoje, 2% da produção agrícola brasileira é que vem da Amazônia legal, não do bioma Amazônia. Sim. Né? Mais 30% da produção de gado brasileira está dentro da Amazônia legal.
e aí muito gado desse está sendo, né, criado de forma irregular, né? A produtividade é baixa, né? No Brasil, 1 hectare você tem 7, 8 cabeças de gado, na Amazônia ali a média é menos de uma, né? Então nós temos que, dentro da regularização fundiária, avançar para trazer assistência para esses produtores, de modo que eles confinem mais esse gado, tenham capacidade de produzir mais e, como consequência, não destruir a floresta. Vice-presidente, eu gostaria de começar falando agora um pouco sobre política. A gente teve uma mudança importante no governo na semana passada, que foi a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, numa sinalização aí de tentar pacificar as relações tanto com o Supremo quanto com o Congresso, que já vinha fazendo pressão há bastante tempo para essa mudança. O senhor acha que essa mudança, essa decisão do presidente Jair Bolsonaro vai proporcionar o quê? Na realidade, né, Tiago, o ministro Weintraub, né, ele vinha desgastado, né, perante a opinião, parcela da opinião pública, né, e, como você bem colocou, perante o Legislativo e o Judiciário, né, e o Judiciário, desde a publicação daquele vídeo, né, pelas palavras que ele emitiu naquela vez, né, então o presidente já tinha a noção de que seria necessário mudar o ministro, né. O Weintraub foi um apoiador de primeira hora da campanha do presidente Bolsonaro, né? Então, o presidente, dentro daqueles laços de lealdade, procurou preservá-lo ao máximo, mas chegou um momento que não dava mais. Aí agora, né, ele terá que escolher, né, vamos dizer assim, alguém com reconhecida competência no setor educacional, né, para apaziguar, né, essa imagem que está colocada de que o nosso governo, né, não tem, vamos dizer assim, o devido cuidado com a educação, que é um dos principais problemas, né, e é aquilo que realmente coloca um país em condições de ter futuro, é você dar educação para o seu povo, né? Então eu vejo dessa forma. Bom, gente, lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, pelo Play Plus, pelas nossas redes sociais e no JR 24 horas à meia-noite. Você pode consultar lá. General, em relação a justamente a questão da educação, na sua opinião, o novo ministro deve ser um técnico ou ele pode ser um militar, como aconteceu no Ministério da Saúde? Eu julgo que existem militares, né, com capacidade no setor educacional, até porque eu vou falar especificamente da força que eu servi, o Exército. O Exército, nós temos um departamento de educação e cultura, eu fui vice-chefe desse departamento. As nossas escolas são modelo, o sistema colégio militar é modelo, mas eu vejo que o presidente, a escolha dele, ele pode colocar um político, né, com conhecimento da área, ou pode, como você colocou, um técnico aí da área civil, né, que também tenha conhecimento. Porque o principal do ministro é que ele tem que ter a visão nacional, né? O ministro não pode ser aquele cara que está concentrado num único ponto, ele tem que ter a visão nacional, porque a tarefa do Ministério é estabelecer as políticas para o país como um todo. O que tem se falado muito é de que o presidente poderia optar por manter uma solução caseira, algum dos técnicos que já estão no Ministério e que seriam pessoas ligadas à ala ideológica do governo. Como que o senhor vê essa possibilidade? Eu não discuti esse assunto com o presidente, né? Nem ele, né, conversou comigo, obviamente, nem colocou ali a visão dele a esse respeito, né? Eu tenho visto aí a discussão, né, e alguns nomes que estão citados, né? E essa questão de ala ideológica, né, foi mais, como também tem a história da ala militar, né? Isso eu acho que é mais uma questão, vamos dizer assim, de se buscar, não avaliar o governo por meio, né, vamos dizer assim, de alguns parâmetros que facilitem o entendimento, né? Então, eu julgo que o presidente ele vai buscar o que for melhor, né, para o sistema educacional do país, né? Bom, general, antes do nosso intervalo, eu queria saber, o senhor mencionou aqui a reunião ministerial do dia 22 de abril. Que avaliação o senhor faz dessa reunião? Foi o que vazou, o que foi gravado, que acabou gerando polêmica? Foram deslizes? O que dá para se fazer de avaliação de dentro do governo a respeito daquilo? Olha, Portanova, a realidade é a seguinte, né? Vamos colocar aqui, se a gente gravar uma reunião aqui da alta cúpula da emissora, né, eu tenho certeza que vai sair um dedo na cara uma hora, vai ter uma discussão a respeito, né?
porque toda reunião de um grupo, né, ela não transcorre como se fosse, né, um agrupamento de soldadinho de chumbo, todo mundo sentado, né, e falando como se fossem, né, os mais educados e corteses da... E aí a gravação disso e a divulgação, né, foi muito ruim, né? É óbvio. Né? Nenhum governo gravou as suas reuniões. Né? Vamos lembrar, nos Estados Unidos ali, o Lyndon Johnson gravava quem conversava com ele, depois o Nixon, e o Nixon caiu por causa das gravações que ele tinha. Exatamente. Você acha que o governo não deveria ter entregado para o Supremo essa gravação, já que ele não era obrigado a fazê-la? Não, são duas coisas, viu, Tiago? Em primeiro lugar, no momento que o governo, que foi o próprio governo, o próprio presidente divulgou que havia uma gravação, se eu não me engano, uma daquelas entrevistas dele ali na entrada do Palácio da Alvorada, ele disse que tinha uma gravação. A partir do momento que ele diz que tinha uma gravação, ele não pode mentir. O governo não pode mentir. Né? Se tem, mas não entregar... Não, aí se houve a determinação da justiça, tem que entregar. Cumpre-se. Né? Cumpre-se. Tá? Senão, vira esculhambação. Vice-presidente, o governo tem feito acordos políticos para formar uma base no Congresso Nacional, principalmente com os partidos de centro, né, o chamado Centrão. Como que o senhor vê esse tipo de acordo? É necessário mesmo o governo ter uma base fortalecida no Congresso Nacional nesse momento? Eu acho que em todos os momentos, Tiago, nenhum presidente, né, em um sistema democrático consegue governar se ele não tiver uma base de apoio no legislativo, né? Porque todas as iniciativas dele serão uma eterna queda de braço, né, entre o executivo e o legislativo, se não houver essa base. No início do nosso governo, o presidente buscou estabelecer uma relação por meio das chamadas bancadas temáticas, mas essa linha de ação não deu certo, né, porque a bancada ela é formada por parlamentares dos diferentes partidos e na hora da votação, né, as coisas ocorrem de acordo com os interesses de cada partido. Então, o presidente redirecionou, né, a sua visão e buscou, então, estabelecer essas ligações com os partidos do chamado Centrão, né, vamos dizer assim, né, que constituem o núcleo, né, principal que existe dentro do Congresso. Né? E, a partir daí, eu acho que a gente terá condições, né, de ter um relacionamento mais eficiente e eficaz, né, com o Legislativo, principalmente pela necessidade de aprovação das inúmeras reformas que nós temos que fazer ainda, né, e que terão que ser retomadas após o arrefecimento da pandemia. O senhor acha que essa aproximação com o Centrão, ela demonstra uma capacidade, o interesse do governo para um diálogo mais aberto, ou ele demonstra um momento em que o governo precisa fazer acordos em meio a essa pandemia? Olha, Portanova, eu acho o seguinte, eu acho que o governo entendeu, né, que precisa ter esse apoio. Né? É muito claro isso. Né? Conforme eu falei na resposta anterior ali para o Tiago, né? Sem uma base de apoio você não consegue progredir. Cada medida que você tem que discutir, parece que a discussão retorna a zero. Né? Você vai novamente buscar a convergência, ao passo que você... Né, chamar os partidos e dizer, olha aqui, ó, a minha pauta é isto, isso e isso. E eu vou colocar isso de acordo com essas prioridades. Preciso do apoio de vocês. Eu acho que essa forma, é a forma de fazer política e política com P maiúsculo. O governo tem evitado ceder cargos para os partidos de centro no primeiro escalão. O senhor acha que é essa mesma fórmula que deve ser seguida? Nessas indicações, o que tem que ser observado? A questão, né, de participar do governo, né, porque aí fica, né, ceder cargos, parece que... Né, então, eu acho que quem apoia o governo quer participar, né, quer dar seu pitaco. Né? Desde que as pessoas indicadas estejam dentro dos parâmetros, né, vamos colocar assim, muito claramente, não tenham ficha suja, né, eu não vejo problema nenhum em assumirem cargos dentro do governo, os indicados dos partidos, e aí, óbvio que os partidos terão sua participação. Mas lembrando sempre, quem é o decisor? O decisor é o presidente da República. Né? O ministro, ele executa as políticas que foram decididas pelo presidente. Agora, o senhor acha que o governo, olhando em perspectiva esse tempo que já passou do mandato, o senhor acha que o governo perdeu tempo na primeira estratégia? Acho que sim. Acho que nós não fomos felizes nessa estratégia. Acho que a gente podia, né, desde o começo, ter
buscado montar essa base, a gente teria sido mais eficiente. Algumas propostas teriam sido mais facilmente aprovadas, na visão do senhor? Eu acho que talvez a gente tivesse aprovado a Previdência com mais velocidade, né? Vamos lembrar que ela levou 9 meses para ser aprovada, né? Teríamos aprovado com mais velocidade, ainda mais que era um assunto que já vinha sendo discutido do governo do presidente Temer. Há 2 anos, Há né? 2 anos já, né? Esse Congresso ele tem um perfil que apoia a reforma, né? Então, as condições eram favoráveis, né? E ao aprovar a Previdência com mais rapidez, nós teríamos dado uma sinalização melhor para os investidores e já poderíamos ter engrenado nas outras reformas que ainda estão paradas. Bom, general, em relação à pandemia, é um assunto que gera tensões, aí, discussões no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Qual a sua avaliação a respeito desse período e da necessidade do governo de demonstrar e deixar claro ações efetivas nessa área? Muitas vezes se compara a postura da presidência da República, do presidente Jair Bolsonaro, com dos governadores. E isso está gerando mais atritos até do que avanço como um todo no combate à pandemia. A realidade, né, Portanova, vamos colocar assim, em primeiro lugar, a pandemia em si, né? 100 anos atrás nós tivemos, né, uma epidemia similar, que foi a chamada gripe espanhola, né? Que na realidade ela nasceu no Kansas, nos Estados Unidos, mas ficou com o nome de gripe espanhola e que matou 40 milhões de pessoas, é o número aproximado aí no mundo inteiro, né? Essa não vai fazer esse estrago todo porque a medicina evoluiu, né? E o sistema de saúde também evoluiu nesses 100 anos. Tá? Então, essa é a pandemia, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? O mundo que nós vivemos hoje, o mundo do mais, da mobilidade, né? Com as pessoas circulando, né? De uma forma enorme, né? Hoje você viaja de um canto a outro do mundo, como há 100 anos atrás você não fazia. Então, ela avançou, né? Numa velocidade muito maior do que se esperava. E desconhecida, né? Ela era desconhecida para a medicina, né? Agora que você observa, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa taxa de mortalidade, né, está caindo, né? Nós já tivemos lá em 8%, agora estamos a 5%, a pouco abaixo de 5%. Isso significa o quê? Que os protocolos médicos começam a surtir efeito, né, e começam a curar as pessoas, né? Isso é um troço positivo. E, óbvio, houve uma exploração política, né, por causa do perfil, né, do nosso governo e já vinha, né, vamos dizer assim, um atrito constante com determinados governadores de estados que aproveitaram esse momento para, né, também exercerem a sua pressão política. Eu considero que o trabalho que o governo veio fazendo, qual é o trabalho do governo, vamos colocar? Não adianta aqui de Brasília eu dizer, atenção, vamos isolar tudo, vamos abrir tudo. Eu não tenho condições de fazer isso, né? Isso é responsabilidade do gestor local, aquele que está no contato direto com os efeitos da pandemia na sua região. O que o governo federal tem que fazer? Em primeiro lugar, buscar unificar protocolos, disseminar os melhores protocolos, porque ele tem condições de conversar com todos, conversar com o exterior, né? E a partir daí começar a disseminar esses protocolos. E a gente sabe que protocolo médico, o médico adere ou não, né? E é uma questão de relação médico-paciente, mas é tarefa do governo central disseminar. E a questão logística de material de saúde, né? E instalações, e logística de pessoal de saúde também, que foi necessário enviar para outros lugares. E o governo vem fazendo isso, né? Esses problemas com os governadores, principalmente relacionados à pandemia, vamos nem falar das outras questões políticas nessa pergunta específica, mas na questão da pandemia, essa divisão entre o governo federal e os governos estaduais, prejudicou muito o combate à pandemia no país, na visão do senhor? Olha, eu julgo que houve mais ruído do que prejuízo, Tiago, né? Porque, vamos colocar o seguinte, num país de dimensões continentais como o Brasil, desigual como nós somos desigual em termos de emprego e renda e somos desiguais em termos de diferenças regionais, né? Nós temos 5 países diferentes aqui dentro do Brasil, né? O Norte é um, o Nordeste é outro, o Sul é outro, o Centro... Então, são países diferentes, né? E o que acontece? Se você comparar, né, com os outros países do tamanho do nosso, né, quem são os do tamanho do nosso? Estados Unidos, que está numa situação mais difícil que a gente, a Rússia, que está quase emparelhando, a China
nós não podemos comentar, porque a gente não sabe ainda até hoje qual foi a realidade do que aconteceu lá. E estamos vendo um novo surto acontecendo em Pequim. O outro é a Austrália, né, que é um país grande, mas é uma ilha, né, ou seja, a capacidade de se fechar é bem mais fácil do que nós aqui no Brasil, né? E muitas vezes a gente vê as comparações sendo feitas com a França. A França é do tamanho de Minas Gerais, né? Se nós pegarmos, somarmos França, Reino Unido, Itália, Espanha, a população desses 4 países é a população do Brasil. E a taxa de letalidade deles é o dobro da nossa, né? Eles têm mais de 100 mil mortos somados todos, né? Lamentavelmente, né? Então, é para mostrar que o trato aqui da pandemia ele foi sendo feito dentro da nossa capacidade e o sistema de saúde absorveu isso. E o senhor acha que os governos estaduais erraram? Porque a gente teve fechamento completo em vários momentos em várias cidades, né? No interior, na capital, e a gente viu vários estados repetindo isso. O senhor acha que o fechamento foi feito no momento certo, no momento errado? Eu acho o seguinte, Tiago, né? Eu acho que se demorou a entender o que era a pandemia, porque vamos colocar o seguinte, as medidas começaram a ser tomadas na segunda quinzena de março, né? Se você ler aí agora já os estudos que estão sendo feitos, né, você vai ver que essa pandemia chegou aqui no Brasil no Carnaval. Então, na realidade, o que teria que ter acontecido? Nós devíamos ter suspendido o Carnaval. Agora, era uma decisão drástica, né? Difícil. Tá? Aí, a partir daí, nós começamos a correr atrás. E aí, não tinha forma de bolo. O que a gente sabia? A China pegou, cercou a província de Wuhan, cercou a cidade, né? Nós não podemos fazer isso aqui, né? Além do que, existe aquele espírito do brasileiro, espírito gregário. O brasileiro não aceita ficar confinado, aceita, né? Então, os gestores tentaram de todas as formas, né, a mais equilibrada possível, né, proteger a sua população. Eu vejo dessa forma. É um troço difícil. Se aparecer outra pandemia igual daqui a 10 anos, nós teremos uma memória e saberemos como lidar com isso melhor. General, uma pergunta então sobre esse tema. A gente falou de como ela chegou e a posição era de surpresa, até um certo atraso aí nas medidas. Na sua opinião, a política pública deve orientar nesse momento para liberar mais aberturas de atividades ou mais isolamento? Não, a minha opinião, o Porta Nova, é que tem que funcionar de acordo com a realidade do local. Então você vê, por exemplo, lá na nossa terra, lá em Porto Alegre, né, abriram, os restaurantes estavam funcionando, né, dentro de capacidade limitada, aí daqui a pouco, não, temos um novo aumento do surto. Então, fecha novamente. Então, nós vamos ter que conviver com isso durante algum tempo, até que nós tenhamos certeza de que os protocolos médicos curam a pessoa ou apareça a vacina, né? Não há outra forma, né? Porque a terceira linha de ação é a famosa imunidade de rebanho, né? Que, segundo os teóricos, tem que atingir 70% da população, ou seja, nós teríamos que ter 150 milhões de contaminados aqui. É difícil, né? Difícil. É difícil. Enquanto isso, a gente vai ter que conviver com essas medidas. A como, por medida, exemplo, a máscara, álcool gel, né? Agora, nós que, vamos dizer assim, vivemos numa situação privilegiada, é mais fácil. Sim. Agora, a população mais desassistida é que nós temos que olhar, né, para que ela não seja atingida. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando de assuntos como a pandemia de coronavírus e também a governabilidade do país. Continue com a gente. Estamos de volta com a nossa entrevista com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Lembrando que você pode assistir sempre essa entrevista, o JR Entrevista, na Record News, no portal R7, pelo Play Plus e pelas nossas redes sociais, no JR 24 horas à meia-noite. A gente vai continuar nossa entrevista com o vice-presidente da República. Vamos falar de governabilidade nesse bloco e eu queria começar falando de um tema que é correlato, que é democracia. O senhor viveu na Venezuela e disse que a experiência lá foi muito marcante. Em várias entrevistas o senhor já se manifestou a respeito disso, foi muito marcante, porque o senhor viu as estruturas de um país serem completamente chacoalhadas, se não destruídas. O senhor acha que todo esse questionamento hoje sobre a segurança da democracia das instituições brasileiras é só ruído ou a gente ou tem algum risco mesmo, corre algum risco disso acontecer? Eu vejo nisso aí, Porta Nova, um exagero de retórica, né? Inclusive eu tenho visto comparações, né, entre bolsonarismo e chavismo,
Isso aí chega a ser, né, até leviano, né, colocar a coisa dessa forma, porque o que ocorreu na Venezuela é totalmente diferente, né, do que nós vivemos aqui no Brasil, né? Eu considero que as nossas instituições democráticas são sólidas, né? Muitas vezes o pessoal fala aí de instabilidade institucional, eu acho que há muito mais instabilidade emocional, né? As emoções estão muito à flor da pele, isso, como é que eu vou te dizer, não é privilégio aqui do Brasil, né? Essa discussão está no mundo inteiro, né? Esse acesso que todos nós temos hoje por meio das redes sociais a grupos de discussão, isso polariza muito as pessoas. Existe uma tendência natural das pessoas a buscarem sempre se relacionar com aquele que pensa da mesma forma, né? E com isso, né, você cria mais, né, digamos assim, mais pressão, né, e mais antagonismo, né? E acaba se traduzindo, né, no nosso dia a dia. Okay? Mas as nossas instituições, elas são sólidas, né? O presidente, em nenhum momento, né, ele busca, né, destruir o arcabouço institucional que existe aqui no Brasil. Agora, ocorrem, não é, discussões e desavenças e diferenças de opinião, não é, entre os representantes dos diferentes poderes, que eu julgo que devem ser tratadas da forma como são. Nada mais, nada menos do que diferenças de opinião e que podem e devem ser resolvidas dentro do tabuleiro da democracia. A oposição insiste num discurso de que o presidente da República poderia aplicar um golpe no país. O senhor vê essa possibilidade? É absoluto, né? Vamos olhar o seguinte, né? Para dar golpe no Brasil, o cara precisa das Forças Armadas, né? Ninguém vai dar golpe aqui sem Força Armada, né? As Forças Armadas brasileiras, eu não vou falar por ela, eu vou falar aqui, né, até porque eu sou um militar da reserva, eu vou falar na análise histórica do processo, né, do papel das Forças Armadas, né? Então, a nossa República, ela foi pontilhada, né, por rupturas, né? Ela começa pela própria proclamação, que foi uma ruptura, em 1930, outra ruptura, né, com o fim da República Velha. Em 37, outra ruptura para a implantação da ditadura do Estado Novo. 45, outra ruptura. E a última é a de 64, né, que eu considero o ápice das intervenções das Forças Armadas na vida política do Brasil. Vamos lembrar que os líderes de 64 eram os tenentes de 22. Né? Estava lá, Juarez estava, essa turma estava toda lá. Tá? A seguinte transição é a única transição pacífica da história republicana brasileira, né? Saem os presidentes militares de cena, entra os presidentes civis e segue o baile, né? Então, eu não vejo o presidente Bolsonaro pensar em golpe, né? Fatos do passado, né? Não adianta você querer colocar fatos de 56 anos atrás, né, em pleno século XXI, em 2020. É só você pegar, se você pegasse desse 64 e botasse 56 anos atrás, nós estaríamos lá em 1908, né, em plena pré-Primeira Guerra Mundial. Então, são momentos totalmente distintos da história e eu não vejo o presidente pregando e tendo a ideia de, por meio de um golpe, assumir poderes ditatoriais aqui no Brasil. General, vários grupos reivindicam serem apoiadores, dizem que são apoiadores do presidente da República, e sustentam pautas radicais e saem às ruas para pedir intervenção, fim do STF, do Supremo, fim do Legislativo, e, eventualmente, o presidente tem se apresentado nessas manifestações, pessoalmente, inclusive nos fins de semana. Na sua avaliação, quando ele vai pessoalmente num evento como esse, e recebe o calor daquele movimento, ele não, de uma certa forma, não estimula aquela pauta também? Eu vejo que ali ele estimula aquele grupo de apoiadores dele, que são os apoiadores mais radicais. Assim como, se você olhar pelo campo da esquerda, você tem a turma mais radical do campo da esquerda, que é a turma da foice e martelo, né? E vamos lembrar, foice e martelo é a pior tirania que já aconteceu na história da humanidade, matou 100 milhões de pessoas, né? E tu tem esse outro lado aqui dos apoiadores do presidente Bolsonaro, né, que também pregam essas pautas, né, que não são, naturalmente, pautas democráticas, mas ficam, vamos colocar assim, no terreno da retórica, né? Esses grupos, né, não têm capacidade de mobilizar a população. Essa turma que pede intervenção militar, desde 2013, eles têm circulado por aí, ido para frente do quartel, e a vida segue, né? Então, eu acho que isso faz parte, né,
do momento que nós estamos vivendo, né? Por que essas pessoas fazem isso? Né? Por causa das crises, né, de corrupção que afetaram essencialmente o executivo e o legislativo, né, ao longo aí dos últimos 25 anos e que entraram no imaginário da população como não tem solução para esse país, só tem solução pela força. E a solução de força, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Eu queria voltar, então, ao tema governabilidade, já que o senhor falou de corrupção. Com as alianças que o governo tem feito, e o tema corrupção foi uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, da chapa vencedora, né, do senhor também, durante a campanha eleitoral. Com essas alianças, o governo teme se envolver em algum caso de irregularidade e perder essa narrativa de combate à corrupção? Eu não vejo assim, viu, Tiago? Eu acho que é o seguinte, se o camarada veio para o governo, né, existem os instrumentos de controle, está aí a Controladoria Geral da União, né, está aí vocês da imprensa, né? Então, de uma certa forma, não estimula aquela pauta também? Eu vejo que ali ele estimula aquele grupo de apoiadores deles, que são os apoiadores mais radicais. Assim como, se você olhar pelo campo da esquerda, você tem a turma mais radical do campo da esquerda, que é a turma da foice e martelo. Né? E vamos lembrar, foice e martelo é a pior tirania que já aconteceu na história da humanidade, matou 100 milhões de pessoas. Né? E tu tem esse outro lado aqui dos apoiadores do presidente Bolsonaro, né, que também pregam essas pautas, né, que não são naturalmente pautas democráticas, mas ficam, vamos colocar assim, no terreno da retórica, né? Esses grupos, né, não têm capacidade de mobilizar a população. Essa turma que pede intervenção militar, desde 2013, eles têm circulado por aí, ido para frente do quartel, e a vida segue, né? Então, eu acho que isso faz parte, né, do momento que nós estamos vivendo, né? Por que essas pessoas fazem isso? Né? Por causa das crises, né, de corrupção que afetaram essencialmente o executivo e o legislativo, né, ao longo aí dos últimos 25 anos e que entraram no imaginário da população como não tem solução para esse país, só tem solução pela força. E a solução de força, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Eu queria voltar, então, ao tema governabilidade, já que o senhor falou de corrupção. Com as alianças que o governo tem feito, e o tema corrupção foi uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, da chapa vencedora, né, do senhor também, durante a campanha eleitoral. Com essas alianças, o governo teme se envolver em algum caso de irregularidade e perder essa narrativa de combate à corrupção? Eu não vejo assim, viu, Tiago? Eu acho que é o seguinte, se o camarada veio para o governo, né, existem os instrumentos de controle, está aí a Controladoria Geral da União, né, está aí vocês da imprensa, né, está o Tribunal de Contas, que estão com a lupa em cima de todas as, vamos dizer assim, as execuções orçamentárias, né? Se alguém cometer algum desvio, puna-se o cidadão, né? Você não pode, né, ficar dizendo o seguinte, não, vou chamar, o fulano vai ser indicado para cá e eu já tenho que ficar pronto porque ele vai roubar. Não é dessa forma que eu vejo as coisas. Eu acho que a pessoa que venha trabalhar no governo, ele estará submetido aos controles, né, que existem. O que não pode é aquela, vamos dizer, varrer as coisas para baixo do tapete. Né? Ocorreu o fato, ocorreu a irregularidade, se investiga e puna-se, né, conforme a lei. Ações que a gente observou e foram amplamente divulgadas na semana passada da Polícia Federal, inclusive com Fabrício Queiroz sendo preso. O senhor acha que isso faz parte de um jogo político ou é uma questão de investigação mesmo técnica? É uma questão de investigação, né? Vamos aí por partes aí. Aquela turma ali da Sara Winter e Companhia Limitada, né? Sim. Ou como diz o meu amigo Marcelo, Orquestra Típica, né? Essa turma eu acho inofensiva, eu acho que o pessoal mais é de coreografia, né? Então eu acho que foi um exagero prender esse pessoal, até porque, vamos lembrar, em 2014 a turma invadiu o STF ali, quebrou os vidros todos e foi só autuada, né? Então eu acho que aplica multa, né? Responde um processo aí em liberdade, e você pode ter aquelas punições de ter que prestar serviço público, distribuir cesta básica, coisas do gênero, né? Bem, então acho um certo exagero isso aí. Também tem a questão do inquérito da PGR, né, que mandou apreender os celulares dos deputados.
Aí eu fico na dúvida, porque o artigo 53 da Constituição, ele protege os parlamentares, né, em relação a ações dessa natureza. Mas vamos aguardar, né, os desdobramentos, uma vez que está em investigação. E o último caso, né, o Queiroz, é um caso que está afeto ao Ministério Público do Rio de Janeiro, vem sendo investigado, né, vamos aguardar os resultados disso aí. O senhor acha que algumas decisões têm sido embasadas por questões políticas, decisões do Supremo Tribunal Federal? Eu posso colocar aqui também aquela questão da comparação do ministro Celso de Mello, de que a gente estaria vivendo no Brasil um período comparando ao período de nascimento do nazismo. Como que o senhor tem visto esse embate? O senhor acha que alguma dessas decisões tem ligação com ideologia política? Eu não vejo questão até de ideologia política. Eu acho que muitas vezes até é o preconceito, né? Aquela imagem pré-concebida que se faz. No caso, quando o ministro Celso de Mello comparou o que ocorre no país com os primórdios do regime nazista, né? Apesar do profundo respeito que eu tenho pelo ministro Celso de Mello, né? Eu jamais iria... Né? Mas acho que ele se enganou. Eu acho que ele é uma visão meia, né, distorcida. E em relação ao STF, eu discordo, né, já falei isso, né, do inquérito sendo conduzido, né, em relação às ofensas que foram feitas a ministros, né, pelos próprios ministros do STF. Né? Eu coloco, por exemplo, o meu exemplo aqui, vamos colocar nós, cidadãos comuns aqui, eu como vice-presidente. Né? Se eu sou caluniado, difamado e eu considero, não, vou agir contra isso, eu vou à polícia, vou registrar um boletim de ocorrência, vou fazer uma denúncia, né? Isso será investigado, né? O Ministério Público atuará junto, caso se configure que há um crime, né? Ok, a denúncia será enviada para um juiz, o juiz vai estudar, se aceitar a denúncia, então inicia-se o processo. Eu acho que era essa a forma que os ministros deveriam atuar. Né? Não pode ter brasileiros mais iguais que os outros. Né? Seria a mesma coisa que eu, ofendido, eu tivesse a prerrogativa de mandar investigar, né, mandar prender e eu mesmo julgar. O senhor acha que, o senhor se considera, olhando a sua posição e o seu perfil no governo, um moderado, um discurso de pacificação, um conselheiro? Qual é a sua autoavaliação, não em termos de realizações, mas em termos de posição no governo Bolsonaro? Porta-Nova, eu sempre me coloquei, né, e desde a campanha eu disse isso, que eu buscaria atuar como escudo e espada do presidente. Né? Dentro da minha visão que o vice-presidente, ele é uma linha auxiliar, ele é também o principal conselheiro que o presidente teria, até porque é o único que ele não pode demitir, né? Só eu posso me demitir, pô, né? Então, eu me vi sempre dessa forma, de buscar atuar de maneira, né, a facilitar as ações, né, do presidente Bolsonaro e das políticas que ele vem procurando traçar. Certo. A gente lembra aqui mais uma vez para você que você pode assistir essa entrevista na Record News, no portal R7, pelo Play Plus, pelas nossas redes sociais e também no JR 24 horas à meia-noite. Eu queria voltar ao tema do Conselho Amazônia. A gente sabe que dentro do Conselho não está, por exemplo, o IBAMA. Isso, de alguma forma, desabona as ações? Como que tem sido tratado por vocês essa questão? Não, o IBAMA está presente no Conselho. É que, vamos lembrar o seguinte, a estrutura do Conselho, né, a cabeça dele são 14 ministérios, ok? Esse é o Conselho em si, tá? Nós não criamos nenhuma estrutura de apoio ao Conselho. Eu uso a estrutura da vice-presidência. Então, não foi criado nenhum cargo, né, para apoiar os trabalhos do Conselho. Então, a minha equipe está batendo escanteio e correndo para a área para cabecear. Né? Tá se virando lá. Aí, as comissões. Você tem a comissão integradora, né, que é capitaneada pela vice-presidência. Você tem a comissão de proteção, que é capitaneada pelo Ministério da Defesa. Tem a de preservação, que é capitaneada pelo Ministério do Meio Ambiente, né? E a comissão de desenvolvimento, que é capitaneada pela economia. Dentro dessas comissões tem os representantes do IBAMA, do INCRA, da FUNAI, estão todos eles lá dentro das comissões, porque aí é o trabalho técnico, né? E nós montamos as bases para um planejamento estratégico e cada uma dessas comissões está fechando o seu planejamento, que será apresentado agora na próxima reunião do Conselho.
O senhor tem insistido bastante na comunicação aí do grupo, inclusive com participação em rádio. O senhor acha que isso está tendo algum efeito para o público em geral? A rádio é mais para nós nos comunicarmos com a população da Amazônia, né? Para informar a ele, porque a Amazônia profunda, ela ouve rádio. Assim como o Brasil profundo também ouve rádio, né? Sim. O rádio tem muita penetração. Então é para nos comunicarmos com o pessoal, né, que vive lá. Tem a questão da internet também. Internet, Né? Sim, internet também. Mas a internet lá na Amazônia é complicado. Eu sei, mas o senhor também está procurando tratar desse assunto na internet. Estamos procurando em todos os meios de comunicação possível. Agora, o que nós estamos buscando, né, é que transmitir as nossas ideias, as nossas ações, né, para o restante do país, para mostrar o compromisso do governo do presidente Bolsonaro com a proteção e a preservação da Amazônia e, principalmente, para os países europeus, né, que são os grandes críticos, né, da nossa conduta. Certo. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar com o último bloco, conversando com o vice-presidente da República para avaliar o desempenho do governo. E a gente segue aqui o JR Entrevista, hoje com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Vice-presidente, a gente gostaria de falar agora sobre economia. Em 2020, a gente tinha uma expectativa positiva para a nossa economia e agora, com a pandemia de coronavírus, uma retração da economia. A gente vem aí, com certeza, com uma recessão em 2020. O que o governo tem que fazer para sair dessa situação? Bom, Tiago, o mundo inteiro, né, vai enfrentar uma recessão brutal, aliás, já está enfrentando, né, e pode até evoluir para uma depressão, né? Já vinha numa situação complicada. Alguns países, né, principalmente na Europa, né, já estavam, né, num crescimento, né, marcando passo, né? O Japão é outro, né, um país que já foi uma grande potência em termos de progresso econômico, também vinha nessa situação, tanto que se criou o termo aí japanização, para quando um país atingisse aquele ponto estagnado, que ele não conseguisse avançar mais. Então já vinha num processo que não era muito bom. E nós, né, tínhamos e temos ainda um espaço muito grande para avançar por causa das nossas potencialidades e porque nós não atingimos ainda nem metade daquilo que o país tem condições para se desenvolver. O que vai acontecer agora? Nós vamos ter uma queda do nosso PIB esse ano aí, né, entre 5% e 7%, né, é o que está sendo avaliado, especulado, né? Alguns setores irão sofrer mais, né, como já comentamos aí, o setor aí de serviços, principalmente, a parte da indústria, mas, por exemplo, o agronegócio está andando a mil, já está vendendo até a safra do ano que vem, né, da forma como está. E o que o governo tem que fazer aí? O governo tem limitações, né? O governo tem limitações para prosseguir nisso aí. O governo ele tem que procurar investimentos na área de infraestrutura, que são aqueles que facilitam uma retomada mais rápida aí da atividade econômica, mas o nosso espaço fiscal é pequeno, em consequência, nós temos que atrair o parceiro privado, né, para complementar ou para ser até o ator principal nessa investimento em infraestrutura. Sua avaliação do governo como um todo até aqui e o principal aprendizado desse período de crise econômica que a gente já vinha sofrendo antes e depois com a pandemia piorou? Portanova, nós fomos eleitos aí na expectativa de uma mudança, né, nos métodos de fazer política, né, vamos dizer assim, no respeito à coisa pública, né, no gerenciamento correto, né, dos recursos que são arrecadados por meio dos impostos e colocados à disposição do governo. E, óbvio, que havia também, né, a questão da agenda, vamos dizer assim, da agenda de costumes, né, que é uma das palavras de ordem do presidente Bolsonaro e do grupo que o elegeu, né? Nós tínhamos um problema central que continua a incorrer, que é a questão econômica, né? Vemos com 6 anos, indo para o 7º ano de déficit fiscal, né, com a dívida aumentando, e um problema estrutural de baixa produtividade. A nossa produtividade é muito baixa, nós estamos empacados naquilo que os economistas chamam a armadilha da renda média. Há 40 anos nós paramos, né? E por que nós temos baixa produtividade? Porque nós temos uma tributação excessiva e caótica, nós temos uma infraestrutura deficiente, nós temos um excesso da regulamentação, né? Então, nós tínhamos que atuar em todos esses setores. Então, era um governo que, se ao longo de seus 4 anos ele fosse bem sucedido, ele teria que assentar as bases para um novo
momento de crescimento sustentável. Tivemos um recuo forte com essa questão da pandemia. Vai nos sobrar aí mais 2 anos e alguns meses para tentar retomar essa agenda e chegarmos a 2022, não é? Tendo realmente, não é, colocado novas bases para o crescimento do país. E aí sermos julgados pela população se merecemos prosseguir ou não. Antes de encerrar, eu queria que o senhor comentasse rapidamente um artigo do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, precisamos dos militares, mas não dos seus fuzis. Como que o senhor vê essa declaração? Olha, eu tenho um grande respeito pelo ministro Moro, né? Convivemos, né, durante 1 ano e 4 meses aí, dioturnamente, né? É um homem de coragem, um homem de determinação, né? Mas o ministro Moro, ele não conhece os militares, né? E talvez ele tenha querido dizer isso dentro daquela pergunta que você colocou com aquela história do golpe, né? Então ele desconhece, né, a visão dos militares brasileiros e até eu acho que ele colocou, né, o militar tem que ser mais da honra e menos do fuzil, acho que foi isso que ele colocou. Não, ele colocou num artigo. Um artigo que ele colocou, né? A honra militar, ela é inerente à atividade, né? E o fuzil faz parte, né? O militar e seu fuzil, eles são inseparáveis, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Eu acho que ele ainda precisa aprender um pouquinho mais sobre a gente. Tá certo. A gente está chegando ao fim do programa. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, pelo Play Plus, pelas nossas redes sociais, no JR e no JR 24 horas à meia-noite. Vamos encerrar. Queria agradecer a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. General, muito obrigado pela sua atenção nesse programa de estreia aqui. E até a próxima. Olha, agradeço aí, Tiago Portanova, né, pela essa oportunidade, né, e a todos aqueles aí que estão nos acompanhando, né, nessa atividade, né, e pela oportunidade da gente ter discutido em alto nível esses assuntos que são complexos. Muito obrigado, viu, vice-presidente, pela entrevista. A gente fica por aqui. Até uma próxima.